Vamos dar like, vamos passar adiante, por gentileza, importante demais, né? Olha, o julgamento, deixe-me ver aqui. A ministra... Eita! Bomba! Que é isso, cara? Avisa aí, a ministra Carmen Lúcia vota contra a Lava Jato. Bomba! Urgente! Ministra Carmen Lúcia acompanha Gilmar Mendes, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. Vou trazer a imagem para vocês agora. É em primeira mão. Quero lembrar vocês que ela não votou inicialmente nesse processo. Eu lembro que o ministro Celso de Mello estava de licença médica e ela não participou. Certo? Somos o primeiro a estar trazendo isso aqui também, viu? Vou trazer a imagem para vocês. Bomba! Ministra Carmen Lúcia acompanha o relator e detona a Lava Jato, né? Impressionante, viu? Deixa eu trazer para vocês a imagem para vocês acreditarem. Vamos passar adiante, importante demais. Eu já vou estar separando e subindo no canal TV Real News. É isso que você está ouvindo mesmo. A ministra Carmen Lúcia, né, derrota. O ministro Ricardo Lewandowski faz um voto detonando a Lava Jato. O Fachin votou contrário e ela votou com o relator. O relator dizendo que o Sérgio Moro agiu de forma parcial contra o Lula. Eu vou trazer uns trechinhos do voto do relator para vocês lembrarem. E ela acaba de acompanhar. Deixa eu mostrar para vocês para a imagem. Vamos dar like, vamos passar adiante, importante demais. Essa aqui é a imagem da Dilma Rousseff. Parabéns para nossa Dilma, Botei a imagem da Dilma enquanto eu vou buscar a imagem que eu acabei de fazer agora. Ministra Carmen Lúcia acaba de detonar de vez a Lava Jato, pelo menos nesse processo, né? Eu vou colocar a imagem para vocês, já está a imagem aí, Vamos dar like, vamos passar adiante, é importante demais. Vamos relembrar rapidamente um pouco aqui o voto do ministro Ricardo Lewandowski. É impressionante, gente, esse voto da ministra Carmen Lúcia, viu? Vamos lá, eu vou trazer um pouquinho aqui só, falar um pouco do voto do ministro Ricardo Lewandowski, que a ministra Carmen Lúcia acaba de assinar embaixo. Vamos dar like, vamos passar adiante, gente. Importante demais. Eu acredito, Paulo, ninguém divulgou ainda. Não acredito, pode acreditar, tá aí na cola de vocês. Olha, o ministro Ricardo Lewandowski, ele diz o seguinte, sim, porque para além de reconhecer a ilegalidade manifesta da conduta do ex-juiz federal Sérgio Moro, que conduzia o feito consubstanciado na juntada de ofício às vésperas das eleições presidenciais de material relativo ao acordo de colaboração premiada, foi dado provimento ao agravo regimental a fim de conceder a ordem para determinar o desentranhamento do termo colaboração 01 de Antônio Palocci Filho dos autos número tal. Diferentemente do alegado pelo Ministério Público Federal, não há ambiguidade ou dúvida sobre a clareza do decísio, sobremaneira no que concerne a ilicitude da juntada heterodoxa, para dizer o mínimo, do material da referida colaboração após o encerramento da instrução processual, nos exatos termos do pedido formulado na exordial do remédio heróico, ou seja, o HC, incluído por corolário lógico a decisão de homologação e do depoimento pertinente à colaboração premiada, e não aquele prestado sob contraditório. Em outra palavra, o magistrado aguardou mais de 3 meses da homologação da decisão de Antônio Palocci para, na semana do primeiro turno das eleições de 2018, determinar sem prévio requerimento do órgão acusatório a efetiva juntada no citado processo criminal. Mas não é só, apesar de ter consignado que a medida era necessária para instruir a ação penal, o aludido juiz assentou de modo completamente extravagante que levaria em consideração, quanto aos acusados, apenas o depoimento prestado por Antônio Palocci Filho. Deixa eu tirar a imagem e trazer a minha aqui. O Sérgio Moro, ele disse com todas as letras que ele juntou o termo, mas ele disse que só ia utilizar no processo o depoimento do
Antônio Palocci. Mas o ministro do STF mandou tirar tudo, tirar o depoimento, o termo de colaboração e o depoimento. A Lava Jato não queria que tirasse o termo, só queria que tirasse o depoimento. Mas aí vê o que o ministro Ricardo Lewandowski diz, ó. O aludido juiz assentou de modo completamente extravagante que levaria em consideração, quanto aos coacusados, apenas o depoimento prestado por Antônio Palocci Filho, contraditório na presente ação penal, e não o termo de colaboração. Ora, se o referido acordo de colaboração, se ele não poderia ser utilizado quando da prolação da sentença naquele feito, porque o magistrado determinou de ofício e após o encerramento da instrução processual, seu encarte nos autos da ação penal, o levantamento do sigilo, precisamente na semana que antecedeu o primeiro turno da disputa eleitoral. Com essas e outras atitudes que haverão de ser verticalmente analisadas no âmbito do HC 164-493 do Paraná, HC da suspeição do Moro, né? O referido magistrado, para além de influenciar de forma direta e relevante o resultado da disputa eleitoral, conforme asseveram inúmeros analistas políticos, desvelando um comportamento, no mínimo, heterodoxo no julgamento dos processos criminais instaurados contra o ex-presidente Lula, violou o sistema acusatório, bem como as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Isso aqui eu estou trazendo o trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski, para vocês perceberem que a ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto que destrói a Lava Jato e o Sérgio Moro. Diante desse cenário, concluo que a juntada de ofício, após encerramento da fase de instrução, com o intuito de gerar, ao que tudo indica, um fato político, revela-se um descompasso com o ordenamento constitucional vigente, assim demonstrando o constrangimento ilegal imposto ao paciente e com o esteio no artigo 157 do CPP, que impõe a exclusão de provas ilícitas, assim estendida às obtidas em violação de normas constitucionais ou legais. Acolho o pedido de desentranhamento do termo de colaboração 01 de Antônio Palocci. Como voto. E foi esse voto, minha gente, foi esse voto que a ministra Carmen Lúcia do STF acaba de assinar embaixo. Bom dia, Paulo. Que dia foi esse voto da ministra Carmen Lúcia? Agora, meu irmão. Olha, agora, há mais ou menos meia hora, eu tinha pesquisado, ela não tinha votado ainda. Esse voto é de agora, meus amigos. É de agora. 4-1 pro gigante Lula. Impressionante, impressionante. Olha, gente, aqui a gente finaliza. Eu vou estar subindo esse vídeo curto no nosso canal TV Real News. Olha, eu estou, honestamente, vamos dizer assim, feliz. Porque, veja bem, o Fachin, vocês podem ver nessa imagem aí que o Fachin votou, divergindo. Ela poderia acompanhar o Fachin, ela poderia, pelo menos em parte. Mas ela acompanhou o ministro Ricardo Lewandowski na íntegra. Tanto é que não tem o voto dela. Quando você diz, olha, acompanhe o relator, e você não traz seu voto, você acompanha o voto do relator na íntegra. Foi isso que a ministra acabou de fazer. Passa adiante, que informação maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês.